abertura do seminário de estudos jurídicos, seminário voltado ao direito eleitoral, o ministro Aires Brito, que eu descobri hoje, tinha sido assistente do professor Michel Temer, dizia que não há nada mais forte do que uma ideia quando é chegada a sua hora. Eu quero parafrasear essa frase do Aires, Michel. Não há nada mais forte que um partido que tem programa e o desejo de voltar a governar o Estado. Não há nada mais forte que o Paraná. E o PMDB é o partido do povo do Paraná. O Estado está quebrado, mas o nosso é um Estado magnífico. E eu vejo a crise paranaense dentro do quadro maior da crise global. Vou no caminho do Papa Francisco, quando advertia os mais importantes presidentes da República do mundo, que conversavam com os ricos do planeta em Davos. O capital é importante. O capital é importante para a geração de novas tecnologias, para o desenvolvimento econômico, mas o capital não pode governar o mundo, porque não podemos servir a dois senhores, a Deus e a Mamon, ao capital e ao povo. E este é o problema do Paraná depois do governo do PMDB. Nós tivemos, eu e o Pessutti, um governo popular, com 398 programas voltados para a população. O nosso governo foi o governo que ensinou o governo federal a reduzir o imposto das micro e pequenas empresas. Foi o governo do trator solidário, da formação continuada dos professores. Foi o governo dos ônibus escolares, que construiu 44 hospitais, 398 programas voltados à população. Depois de nós veio a visão do capital. Eles dizem hoje que valorizaram as ações de algumas empresas públicas. Ações de empresas públicas não existem para serem valorizadas. Empresas públicas existem para servir a população. Água e saneamento de qualidade a preço barato. E nós tivemos a tarifa Temer congelada no Paraná por 7 anos de água e energia elétrica. Construímos 2 usinas de energia e investimos 4 bilhões de reais na Sanepar com a tarifa congelada por 4 anos. Nós temos hoje uma responsabilidade. Não é a minha responsabilidade. E eu digo a vocês que nunca pretendi ser candidato ao governo pelo PMDB durante esse mandato do senador. Mas, de repente, o que eu vi é que havia uma anomia partidária. Havia uma adesão ao governo que foi exatamente o contrário do nosso. Foi o governo do pedágio, financiado com 3 bilhões de reais dos empresários, e que logo na primeira semana retirou de juízo todas as ações que nós tínhamos entrado para resolver o problema. Foi o governo que aumentou todas as tarifas de água e de energia elétrica para aumentar a lucratividade do setor privado, cancelando investimentos. O Papa Francisco nos diz que não se pode servir a Deus e a Mamon. Um governo financiado pelo grande capital jamais será um governo voltado aos desejos e às iniciativas populares. Então, minha gente, começamos a percorrer o estado do Paraná. Eu e o Pessutti, com as nossas divergências pessoais, convivemos muito tempo e convivemos com divergências, mas nós estávamos imbuídos num único propósito. O PMDB não é partido de aluguel, não está havendo. Há uma ilusão absoluta. Vocês imaginam que vão comprar convencionais desse partido. Não quero falar agora nas pendências da nossa convenção, que será dia 20, e vai resolver essa questão. Mas 85% dos PMDBistas convencionais se manifestaram em pesquisas autônomas
pela candidatura própria. E nada é mais forte do que o PMDB, que sabe o que quer e tem programa para governar o Paraná. O Aires Brito dizia agora há pouco, Pedro, que o grande programa para um governo no mundo hoje, na visão do intelectual que ele setava, era a honestidade. E o PMDB fez um governo sério, coisa que não existe mais. Os nossos parlamentares, muitos deles, num determinado momento, acharam que se ligando ao governo poderiam atender melhor aos seus municípios. Foi um erro. E atire a primeira pedra quem nunca errou. Mas o envolvimento nessa política de aproximação, que não levou a benefício algum, porque o governo do Paraná rigorosamente não existe, não tem um programa de governo, não há gasolina nos carros da polícia, os empreiteiros não recebem o que o governo lhes deve, o governo não paga aluguel e realmente não há gestão na saúde e na educação, greves e desesperos do funcionalismo. Esse governo, na verdade, acabou envolvendo os parlamentares. O governo do Paraná gasta hoje, Temer, cerca de 120 milhões por mês de cargos em comissão, os famosos aspones, os assessores de porra nenhuma, que foram cedidos nos acordos eleitorais. O PMDB já assumiu uma situação parecida como essa, quando o Lerner e o Taniguchi governavam no Paraná. Foi duro. Nós passamos 1 ano e meio para colocar a casa em ordem. Mas nós temos quadros, nós temos experiência e temos competência. E nós temos condição de novamente pôr ordem no Paraná. Nós vamos para a convenção. Eu, que dizia a vocês até pouco tempo, tenho 5 anos de mandato, Rochadores, no Senado. Eu sou presidente da Comissão de Desenvolvimento Econômico do Parlamento Europeu Latino-Americano, trabalhando num escritório em Bruxelas. Eu sou vice-presidente e presidente rotativo do Parlasul, com escritório no Uruguai, e tenho uma sede no Panamá, representando o Senado Federal. É a vida que qualquer político pediu a Deus. Em nível de importância, o que eu faço, no meu entender, é muito superior à posição da presidência do Senado Federal, porque tenho falado pelo Brasil no mundo. Fui convidado no fim do ano passado pelo Vaticano e pela Igreja Ortodoxa Russa para abrir um seminário de 60 países na ilha de Rhodes, na Grécia. Tenho feito palestras no Senado da Suécia, na Câmara Federal da Itália, no Senado italiano e na Polônia. Tenho aprendido a beça e tenho conversado com as pessoas mais importantes do planeta. É, sem sombra de dúvida, uma posição invejável, que mexe com o ego de qualquer pessoa que tenha feito da política um objetivo na sua vida. Mas, acima disso tudo, existe uma responsabilidade. A responsabilidade com o PMDB e com o Paraná. Fui prefeito da capital, deputado estadual, governador por 3 vezes e senador por 2 vezes. E eu devo tudo isso ao PMDB e ao Paraná. Então, companheiro, sem nenhuma vaidade e sem dizer a vocês que eu sou candidato de uma pretensão pessoal, eu me coloquei como pré-candidato ao governo do Estado para levar não a mim, mas o PMDB de volta ao poder. O interesse popular, a compostura e a seriedade. Não é nada mais do que isso que me mobiliza nesse momento. E eu tenho a certeza que o partido pensará como eu. Os deputados que erraram vão corrigir os seus erros, porque, afinal de contas, mais importante do que 60 ou 70 cargos em comissão num gabinete é o interesse dos professores, da saúde e do desenvolvimento do Estado. Nós teremos sim a unidade
E ninguém poderá em público colocar o argumento de que o governador oferece uma coligação ampla e financiamento de campanha, porque quem vende o partido está disposto a vender o Paraná. E esse não é o PMDB que está reunido aqui com os prefeitos e os delegados. A reunião é uma homenagem ao Michel. Nós estamos nacionalmente coligados com a presidente Dilma. E vocês me conhecem pela rudeza e pela sinceridade. Eu, hoje, tenho manifestado as minhas discordâncias com muitas medidas do governo federal. Tenho me insurgido de uma forma clara na tribuna do Senado Federal. Mas, por outro lado, a Dilma não teve ainda, quando acerta e atende aos reclamos do país e às necessidades da nossa política, defensor mais aguerrido do que eu. E eu faço isso por um motivo muito simples. Nós temos que escolher. Isso aqui não é uma reunião de tucanos, não tem ninguém em cima do muro. A Dilma hoje está garantindo a continuidade do aumento do salário dos trabalhadores. A Dilma está garantindo as bolsas sociais. Está se alinhando com o hegemon norte-americano, ao mesmo tempo que, por não ser tola, não utiliza. Está construindo vagarosamente uma política de soberania nacional, com muitos erros que nós devemos criticar e muitos acertos que nós não podemos esquecer. Os adversários estão propondo a política neoliberal, a política que destruiu Portugal, a Itália, a Grécia e a Espanha, a política que gera hoje 28,7% de desemprego na Espanha. E nós não queremos isso para o Brasil. Banco Central independente, dizem eles. Nós queremos Banco Central dependente do interesse do povo brasileiro, e não um Banco Central vinculado ao interesse de mamão, do capital e do dinheiro. A Dilma, com erros e acertos, na minha visão, é a melhor possibilidade e a melhor opção para a continuidade de um governo que tem que se transformar, evoluir e ajudar a construir um projeto nacional. E o PMDB, na vice desse governo, tem o Michel Temer. O Michel, com o qual eu pessoalmente já tive muitas divergências no partido, mas que aprendi a admirar pelo testemunho e o exemplo de umas pessoas que eu mais admiro. O Antônio Celso Bandeira de Mello, o melhor advogado administrativista do Brasil. E eu, que admiro de uma forma absoluta, o Celso tive que ouvir dele. Riquião, eu aprendi a advogar com Michel Temer. Eu e o Geraldo Ataliba éramos professores, construíamos teses, filosofávamos muito. O Michel entrou no escritório e nos ensinou a advogar. E o respeito que o Antônio Celso tem pelo Michel é o respeito que eu tenho hoje. Vamos ter divergência sim. Nós não somos exatamente do mesmo temperamento. Tanto que, em função desse temperamento, o Michel hoje é vice-presidente da República e eu estou aqui garimpando o voto dos delegados do PMDB. Mas, de qualquer forma, é com essa multiplicidade de visões que nós construímos um partido que não pode ser agora, em véspera da eleição, alugado, vendido ou cedido por empréstimo ao capital, aos grandes empreiteiros, aos que hoje dominam a Sanepar através de um acordo de acionistas, aos que multiplicam os lucros privados, cancelam os investimentos e sobem as tarifas. Nós estamos, Michel, numa caminhada, nesse dia em que homenageamos aqui, a caminhada para a reconstrução do velho MDB de Guerra do Paraná. A marca velha, que não se compra, não se vende e não se dobra. E que ganhará a eleição para o governo do Paraná, sem nenhuma dúvida. Quem tiver dúvida de quem governará o Paraná, pergunte aos professores, pergunte aos policiais militares, pergunte aos funcionários públicos, pergunte aos agricultores, pergunte
ao povo do Paraná que sente a falta e a ausência de um governo com 298 programas, que não faz rigorosamente nada. Outro dia, ligando a televisão e acessando a internet, eu vi que me criticava Rocha Loures porque eu havia gravado um apoio ao nosso famoso André Vargas. Era uma coligação cerrada. Nós estávamos coligados com o PT. E eu, como candidato majoritário, gravei um pedido de apoio para cada um dos candidatos do PMDB e do PT. Eu digo a vocês, eu errei, mas todos nós erramos elegendo o que há de prévio. O Beto Richa, menino bacana, criado com mucilon e papinha de maçã, nunca trabalhou na vida, e no governo do Estado levanta tarde e se preocupa com o bronzeado do seu rosto, com a grife da jaqueta que veste com o penteado do seu cabelo. Nós estamos sem governo.